Como vão, seguidores? Como fazer perguntas objetivas no baralho cigano? Essa é a sugestão da Renata, que acompanha aqui o canal, é inscrita. Então vamos lá, como fazer essas perguntas objetivas ao baralho sem que você precise enviar um texto contando toda a história para que o oraculista extraia somente uma pergunta dali. Não é necessário você enviar esse texto. Primeiro porque o oraculista não solicita a você esse texto. E se você está acostumado a enviar esse texto contando toda a história ao oraculista, é porque isso deriva do comportamento de outros oraculistas que já te atenderam, correto? Então, houveram alguns oraculistas que te atenderam que têm esse comportamento realmente vicioso de ficar fazendo essas prévias de consulta, querer saber o que está acontecendo. Na verdade, é desnecessário isso aí. Pode pular essa parte que é totalmente desnecessária. A pessoa se inteirar dos seus assuntos particulares, porque o necessário ao oráculo é a pergunta objetiva, a pergunta específica que você quer. Você não precisa chegar ali e falar: eu estou me separando, eu tenho 18 filhos, estou me separando, tenho os imóveis da família e a gente está querendo, está numa briga. Não precisa ficar contando a história. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é: se eu vou ganhar o litígio? Ponto, é só isso, entendeu? É só isso. Você só faça a sua pergunta, não precisa ficar contando a história, até porque o oraculista não solicita que você conte a história. E se o oraculista solicitar que você conte a história, você está no seu direito de ficar calada, de não contar nada, de fazer somente a pergunta objetiva e não adentrar na sua vida privada, na sua vida particular, porque esse é um direito que lhe cabe, é um direito seu. Não ficar contando sobre a sua vida particular, a sua vida privada a ninguém, independente de ser oraculista, porque você está falando com um estranho ali, né? Que vai adentrar e ficar sabendo das coisas da tua vida. Então presta atenção, esse pessoal da internet que você procura por aí, presta bastante atenção, você tem o direito de privar os seus assuntos particulares. E a pergunta objetiva que você quer fazer vai depender muito do método que o oraculista vai usar. O que o oraculista está te oferecendo ali? A leitura de uma mesa real completa? A leitura de uma mesa real completa ou a leitura de casas, no fechamento, você pode fazer 18 perguntas avulsas ou 9 perguntas avulsas. Está vendo essas cartas aqui em cima? Livro, pássaros, caminho, cruz. No fechamento da sua mesa, eu pego o livro com a foice aqui embaixo e respondo a tua primeira pergunta avulsa. Aí depois eu vou pegar os pássaros com a árvore e responder a segunda pergunta. Eu pego as cartas de cima com as de baixo para ir fechando o teu jogo e respondendo ao mesmo tempo as tuas perguntas avulsas. São 9 perguntas? Ok, então eu só respondo pelas primeiras fileiras. Então vou fechar as primeiras fileiras e te respondo as 9 perguntas. São 18 perguntas, aí eu vou fechar todos os pares respondendo as tuas perguntas. Se não for na mesa real, essas perguntas avulsas, também pode marcar em leitura de casas, as perguntas avulsas, independente do fechamento de pares, também dá para marcar ali, tá? Você tem que tratar com o oraculista disso antes de abrir sua mesa. Aí, por exemplo, eu quero saber se eu vou ganhar uma causa na justiça e tal, é uma pergunta avulsa. Aí o oraculista vai marcar a casa certa para responder a tua pergunta avulsa. Aí não precisa fechar os pares para responder a tua pergunta avulsa com 2 cartas e somas. Fora da mesa real, tem as 2 cartas que se usa para responder perguntas avulsas. Você puxa 2 cartas e dessas 2 cartas vem uma soma. Então, a partir dali, você tem uma resposta rápida para o momento presente, uma resposta para o aqui e agora. Com 2 cartas, com 3 cartas você vê a semana, com 5 cartas você vê a quinzena, os próximos 15 dias. E com 7 cartas
você vai ver o mês. E essas 9 cartas aqui da fileira da mesa real, dá para ver o bimestre. Então, depende muito do assunto que você queira tratar, que você queira saber. Também tem o método da cruz. O método da cruz, ele dá para ver assuntos mais específicos para o mês, em até um mês. Ele responde com uma precisão mais exata, o método da cruz. E no meio tem um tópico, no eixo central. A carta que sai no eixo central, a carta que sai em cima, embaixo, a esquerda e a direita, tem tópicos. Ali tem tudo tópico. Por isso que eu falo, o método da cruz responde com uma precisão mais exata. Para você que quer saber assuntos sobre o mês. Então, não precisa ficar fazendo um resumo da tua história para que o oraculista responda uma pergunta. Quer dizer, a pessoa fica 3 minutos, 4, 5 minutos contando a história dela todinha para o oraculista responder uma pergunta. Desnecessário, totalmente desnecessário. Então, o que você vai fazer? Você vai pular essa parte. Quando for procurar o oraculista, já vem com a tua lista numerada, com perguntas em ordem, perguntas objetivas. E não precisa ficar contando história. Ó, já chega lá e ó, a primeira pergunta é essa aqui. Deixa eu ver aqui no papelzinho que eu anotei para não esquecer. A primeira pergunta é essa, a segunda é essa. Aí ele vai ver o método que ele vai usar de acordo com a sua pergunta, com a ansiedade que você tem. Por exemplo, eu quero saber se vai ser para agora. Então, se você quer saber alguma coisa para agora, é o método de 2 cartas. Ou o método da cruz, né? Que peguem até um mês o prazo. Se você tiver muita pressa, são um método de 2 cartas. O método de 3 cartas é para a semana, como eu já falei. Então, dependendo da pergunta que você vai fazer, existe até a necessidade de uma mandala personalizada para tratar dos assuntos que se referem somente, se fecham somente naquele caso que você quer analisar. Só ali. Por exemplo, um caso de justiça, que você tem muito interesse de fazer, tem muito interesse de saber e só tem perguntas sobre essa questão da justiça. Então, é uma mandala personalizada da justiça, com 12 casas. Aí no tarô são 2 cartas por casa e no baralho cigano são 3. E aí dá pra gente ver tudo que se refere, fechando somente nesse assunto específico, exclusivo que você quer saber. Aí dá para saber, tá bom? Pode ser relacionamento também, quer dizer, o que eu falei, o assunto que você tem mais interesse em saber. Dá para fazer uma mesa real personalizada, uma mandala personalizada. Você vê aqui no canal que tem jogos personalizados. Essas leituras aí da justiça que eu passei recentemente são personalizadas. Fui eu que pesquisei, desenvolvi e coloquei aqui no ar. Então, tem coisas que a pessoa quer saber, não existe na mesa real geral sobre... Aquela mesa real padrão não tem ali, então você tem que fazer o quê? Você tem que personalizar. E foi o que eu fiz, eu personalizei e coloquei aqui. Mas para personalizar tem todo um trabalho de pesquisas. Tem todo um trabalho ali por trás. Não é simplesmente sair abrindo e pá, entendeu? Você tem que saber o que você está falando, o que você está vendo ali. Então, em relação à pergunta específica que você vai fazer, atente-se somente à ordem numerada de perguntas por sequência e não em ficar contando toda a história para o oraculista se inteirar a respeito da tua situação, porque ele precisa saber. Não precisa saber de nada. Aquele oraculista que precisa saber da tua história para poder responder uma pergunta, eu não recomendo, tá? Cai fora daí, cai fora. Vai procurar uma pessoa séria para jogar para você, porque esse oraculista não entende de símbolos. Esse oraculista faz uma leitura livre, uma leitura assim, muito a tiracolo. Não é um oraculista que faça uso de método. Ele não tem nada organizado. Acho que é um oraculista bem relaxado e que pode ter erro de interpretação, sim. E você tem que ficar bem atento em relação a isso.
Então, atente somente a fazer as perguntas objetivas, as perguntas que você quer realmente saber. Não precisa ficar contando história, emendando história, contando detalhes. Gente, que é isso? Que é isso? Tem cliente que também, né? Tem cliente que também erra, né? Tem a parcela de culpa, né? Mas eu tô falando aqui no vídeo, massivamente. Eu estou colocando aqui em todos os vídeos para vocês ficarem com o olho aberto em relação a esses oraculistas que ficam solicitando essa prévia aí para ter uma noção do que vocês estão passando. Não tem que ter noção de nada. Isso aí é sua vida privada. Você só tem que fazer a tua pergunta, ele responder, abrir o oráculo para responder e acabou o papo. Acabou. Não passa disso aí não. Tudo tem um limite, né? Ali não é consultório não, consultório de psicanálise para você ficar falando a tua vida, o que você sente. Ali é um oraculista. É um oraculista que vai responder as tuas perguntas. E ele não tem que ficar adentrando na tua vida não. Nesse sentido de ficar extraindo informações de você, ou te induzindo, te pressionando a falar as coisas. Isso não existe, entendeu? Isso é fraude de atendimento, como eu já falei aqui no canal. Então, quando você for procurar oraculista, faça a sua pergunta de modo objetivo, não precisa contar história, corta, pula essa parte e pronto. Aguarda para ver se você realmente está lidando com um profissional sério ou não, porque você vai saber ali.